Mateus capítulo de número 6, versículo de número 9. Louvado seja Deus. Mateus 6, versículo 9. Enquanto você procura, você sabe que nós começamos as melhorias na nossa igreja. Vocês viram que ficou bonito o púlpito, queridos? Amém? Ficou lindo, irmão Carlos? Gostou? Ficou mais claro? Olha, é um cinza, né? Isso aqui é um grafite, sei lá, acho que é grafite, né? Nós vamos depois mudar as cores da parede, nós vamos mudar a iluminação, tudo para os próximos dias. Nós faríamos nessa semana, só que nessa semana nós tivemos que deixar para a próxima. Então já para a próxima semana, já mês de setembro, vocês vão ver muitas novidades na nossa igreja. Eu acredito que até o mês de outubro já estará tudo pronto, né? Pelo menos a parte aqui da igreja, aqui e lá embaixo. Nós teremos muitas melhorias. Vocês não vão reconhecer mais a igreja, porque vai mudar bastante coisa. Posso ver um amém, queridos? Depois nós vamos mudar essas cadeiras aí. Vai ser aquelas cadeiras para você deitar assim. Sabe aquelas que faz massagem? Vai deitar assim no culto. Ó, você vai deitar no culto. E aquela cadeira. Ô, glória. Tô brincando, viu, gente? Tô brincando. Ei, irmão Carlos. Vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus 6, 9, quem já achou, diga amém. Amém. Está aqui, oração, vamos lá, diz assim: portanto, vós orareis assim, vamos juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Hoje eu vou falar do versículo de número 12. Então já vou pedir para o Tiago deixar aqui no 12, e nós vamos repetir o versículo 12, para que não tenha problema de tradução. Vamos ler aqui, tá? Todos juntos. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vamos de novo? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vamos orar. Senhor, fale conosco nesta manhã, esse domingo, Senhor. Traga a tua graça, inspiração, para que ao abrir da minha boca, Senhor, tua palavra seja ela liberada, solta, Senhor, para cada coração daqueles que estão aqui presencialmente assistindo, aqueles, meu Pai, que estão agora em casa acompanhando a transmissão. Fale com todos nós, Senhor. Fale com a tua igreja. Nos abençoe, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Louvado seja Deus. Perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos. Essa palavra que nós vamos ministrar nessa manhã, ela é a continuação daquilo que eu tenho falado nesse mês de agosto, sobre a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso não é a ideia de uma receita que você deve seguir para que aquele prato que você vai preparar, aquela sobremesa que você vai preparar, saia exatamente igual. Não é isso. A oração do Pai Nosso, ela também não é uma reza, com todo respeito aos irmãos que são católicos, que fazem da oração do Pai Nosso como uma reza, como um mantra, né? Não é esse o sentido da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, teologicamente, ela traz para nós princípios que devem orientar o nosso convívio, a nossa relação com Deus, pela oração. Então a oração do Pai Nosso nada mais é do que uma forma de nós entendermos quais devem ser os conteúdos ou os princípios da nossa oração. Ora sim, pega esse modelo aqui e desenvolva a sua
sua relação com Deus partindo desse modelo aqui que eu deixo para vocês. É o que Jesus colocou para nós. E no primeiro momento da oração do Pai Nosso, ele já introduz que o relacionamento com Deus não parte do pressuposto de que Ele é o Senhor e eu sou servo, não. A nossa relação com Deus, ela parte do pressuposto de que Deus é Pai e que eu sou filho de Deus. Você é filho, você é filha de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Então nós devemos construir a relação com Deus partindo já dessa primeira premissa: Deus é o nosso Pai. E é extremamente desafiante, é extremamente profundo entender a ideia de que Deus é o nosso Pai. Não é um Pai meu, mas é um Pai nosso. Não se usa o pronome possessivo meu, mas se usa o pronome nosso. Ele é nosso. Não é apenas do pastor da igreja ou daquele grupo daquela igreja, não, é de todos nós. Esse Pai que é nosso é santo. Então nós partimos também do pressuposto de que Deus é santo, e o nosso relacionamento com Deus necessariamente exigirá de nós o que é santidade, uma vida de santa. Glória! Depois de nós colocarmos aqui a noção de que Deus ele é santo, falamos no versículo 10 sobre a vontade desse Deus. É um Deus, é um Pai que tem vontade. Olha que coisa tremenda. Deus tem vontade, Deus tem desejo. E a vontade de Deus, ela deve estar acima da nossa. A nossa vontade, ela deve se submeter à vontade de Deus. Mas não vai entrar em conflito, pastor, com o livre-arbítrio? Não entra em conflito com o livre-arbítrio, porque se eu tenho liberdade para escolha, mas eu também oro dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. Sabe o que eu estou dizendo? Ainda que eu tenha um livre-arbítrio, eu submeto o meu livre-arbítrio à tua vontade sobre a minha vida. Eu até queria fazer, eu até gostaria de fazer, mas não é da vontade de Deus. Então eu prefiro recuar e que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Posso ouvir um amém, queridos? A oração vai por esse caminho. Relacionamento com Deus deve partir desse princípio. Semana passada nós falamos de um terceiro princípio. Falamos sobre a ideia do pão nosso. O pão nosso de cada dia. Não é o pão meu, o pão nosso. E falamos dessa importante tarefa de repartir o pão, dividir. E hoje eu quero falar de algo mais profundo do que certamente foi na semana passada, porque hoje nós vamos falar sobre perdão. E falar sobre perdão é falar de um dos pontos mais cruciais da vida cristã. O cristão, ele tem uma característica. Qual característica? Ele perdoa. E certa vez perguntaram para Jesus, um dos discípulos, lá em Mateus 18, ele vai perguntar: Senhor, e aí? Quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Jesus falou: não, é 70 vezes 7. A capacidade de perdoar, é a capacidade de você ser cristão na essência. Aleluia. E o que eu quero falar nessa manhã é algo muito sério, mas é muito sério mesmo. A profundidade dessa palavra, eu nem sei se eu dou conta de pregar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, porque isso aqui é algo profundo. Posso ouvir amém, queridos? Nós estamos falando de perdão, nós estamos falando de relacionamento com Deus, nós estamos falando daquilo que pode implicar na nossa salvação. E eu não sei se você sabe, mas quando a Bíblia fala sobre perdão ou sobre pecado, todo pecado que nós cometemos, ele é passível de perdão da parte de Deus.
Se eu ofendi alguém, eu posso pedir perdão para Deus e Deus pode me perdoar. Se o meu pedido de oração for verdadeiro, for sincero. Eu posso ter roubado, eu posso ter matado alguém, eu posso ter cometido a pior atrocidade que um homem pode cometer. Tente imaginar o pior crime que você já ouviu falar na história. Se essa pessoa pedir perdão, Deus pode perdoar essa pessoa? Sabe qual é a resposta? Sim. Mas a Bíblia, quando fala de perdão, ela vai mostrar que existe perdão que não tem pecado, existe pecado que não tem perdão. Eu não sei se você já ouviu falar. Mas a Bíblia, quando fala de pecado que ela não tem perdão, ela vai dizer que existe um pecado que o homem comete que não tem perdão. Qual que é esse pecado? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Daí vem um monte de confusão, porque parece que não é tão claro, mas é claro. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo, Jesus contou, explicou como que funcionava isso. A Bíblia vai dizer que Jesus expulsou o demônio de uma pessoa. E aqueles fariseus que viram Jesus expulsando o demônio daquela pessoa, o que eles disseram? Ele expulsa demônio pelo espírito do Beelzebu. Ele expulsa demônio sendo usado pelo demônio. Daí Jesus falou assim: olha, aquele que pecar contra o filho, ele tem perdão. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, a esse não tem perdão. E o que seria isso então, pecar contra o Espírito Santo? Você atribuir ao Beelzebu, aos demônios, uma obra que foi feita por Deus. Ou o contrário, você atribuir a Deus uma obra feita pelos demônios. Isso é chamado de blasfêmia contra o Espírito Santo. E as pessoas chegam para mim e perguntam: pastor, mas será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Porque aconteceu uma coisa, aconteceu uma situação, aconteceu tal coisa na minha vida, teve um dia. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ele é um pecado cometido de forma deliberada. A pessoa não faz isso sem estar consciente de que ela está fazendo. Então é um pecado que a pessoa comete consciente daquilo que ela está fazendo. Mas é só esse tipo de pecado que não tem perdão? Tecnicamente sim. Mas a Bíblia vai falar, por exemplo, na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 6, que aqueles que apostataram da fé, aqueles que um dia tiveram seus rostos iluminados pelo Espírito Santo, e eles apostataram da fé, que para esses também é irremediável, não tem jeito para eles voltarem, perderam a salvação. O que significa isso? Que aquele que apostata da fé, ele não volta. Ele não volta. Tem pessoas que elas não voltam para a presença de Deus. E não é que Deus não quer elas de volta, é que elas não voltam. Quem está entendendo, diga amém. Elas se afastaram de forma que elas não voltam. Então eu estou falando sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. 2, eu estou falando sobre apostasia. Quem está entendendo, diga amém. E em terceiro lugar, existe um pecado que ele não tem perdão. Além desses dois primeiros, sim. Qual que é ele? É o pecado que não é confessado. Se um pecado não é confessado, logo esse pecado não é perdoado. Aleluia. E se você parar para ver o que essa oração do Pai Nosso está ensinando para nós sobre o perdão, porque aqui poderia estar assim: Senhor, nos perdoe, perdoe os meus pecados. E se nós tivéssemos somente essa frase, Senhor, perdoe os meus pecados, nós estaríamos numa condição de pecador pedindo perdão para Deus. Mas se você parar para ver essa fórmula aqui, no versículo 12, está dizendo: nos perdoe assim como nós perdoamos. Da mesma forma que eu tenho capacidade de perdoar, Senhor, me perdoe por aquilo que eu faço. Ou seja, o meu perdão está condicionado à minha capacidade de perdoar. Vamos repetir? Repita comigo: o meu perdão, mais alto digo: o meu perdão está condicionado à minha condição
de perdoar. Então, queridos, esse negócio de não, mas eu não perdoo, mas eu sou assim, esse é meu jeito, eu não quero, esse jeito marrento que muitas pessoas têm, esse jeito não tem nada de cristão. Pessoas assim não se converteram ainda, pessoas assim nunca foram tocadas pelo Espírito Santo. Pastor, mas já levantou a mão e aceitou Jesus, mas o Espírito Santo não fez obra. Ah, mas já batizou nas águas, não importa, tomou banho nas águas, porque a pessoa que é regenerada pelo Espírito Santo, ele perdoa para que o perdão também alcance a vida dele. Amém? Pastor, mas eu não consigo, me fez mal, me prejudicou. Então significa que você ainda não teve encontro com Jesus, e Jesus quer ter encontro com você nessa manhã. Você pode glorificar e exaltar a Deus por isso. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda o Senhor mais forte. Glória a Deus! Aplauda o Senhor, queridos, nessa manhã. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja Deus. Então eu sou perdoado conforme eu também tenho a capacidade de perdoar. Aleluia! Pronto, isso aqui enquadrou eu e você, queridos. Isso daqui enquadrou eu e você. Glória a Deus! Isso daqui coloca eu e você numa condição extremamente complicada. Peraí, então quer dizer que da mesma forma que eu tenho que perdoar, é exatamente isso. Você perdoa e você vive o perdão de Deus na sua vida. E aqui entra os nossos confrontos. Sabe por quê? Porque nós temos uma tendência, e não são todas, mas muitos de nós aqui temos a tendência de guardar o que fizeram para nós. Pastor, mas eu não tenho Alzheimer, eu não esqueço. Eu sei que você não esquece, mas isso vai atrapalhar não só o teu relacionamento com Deus, isso pode comprometer a tua salvação. A tua salvação. Porque existem pessoas que elas carregam traumas do passado, de situações mal resolvidas com pai, com mãe. Existem pessoas do passado que carregam traumas do passado, de relacionamentos que tiveram, onde foram traídos, onde foram traídas, onde foram deixados, onde foram abandonados, abandonadas. E a questão não é que você não conseguiu retomar a tua vida, a questão é que existe um negócio dentro do teu coração chamado rancor. Que se eu não tiver condições de tirar isso do nosso coração, ou de orar para que Deus tire isso do nosso coração, a nossa salvação ela está comprometida. Glória a Deus, aleluia! O rancor, a mágoa que nós carregamos, isso impede das nossas orações serem respondidas. Você pode ter aparência devota, você pode vir para a igreja, você pode ser obreiro